João capítulo 3, versículos 31 a 36. João 3, 31 a 36. Numa atitude de reverência para com a palavra de Deus, os irmãos que quiserem e puderem ficar de pé. João 3, 31 a 36. Vamos esperar que todos abram. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A palavra de Deus para os filhos de Deus, irmãos e amigos, podem sentar-se. Ora, eu creio ter utilidade de fazer uma breve contextualização do trecho que hoje iremos expor. Não tem sido a minha tarefa pregar sobre o Evangelho de João, foi a escolha do pastor Jonatas, e tanto ele como o Sandro têm feito um bom trabalho para nos fazer refletir sobre tudo o que foi escrito até ao versículo 30 do capítulo 3. E assim sendo, relembro ou informo os irmãos que aquilo que se está a passar no capítulo 3 pode resumir-se da seguinte forma: dos versos 1 a 15 temos o diálogo entre Jesus e Nicodemos, não o Augustus. Depois dos versos 16 a 21, temos uma espécie de comentário do próprio João a esse diálogo. E posteriormente, dos versos 22 a 30, temos o trecho, os meandros do diálogo entre João Batista, os seus discípulos e também os fariseus. Trecho esse que foi o mote do sermão do Sandro no domingo passado. E agora o que temos aqui? Agora, dos versos 31 a 36, temos o comentário de João, não o Batista, o discípulo, o escritor deste Evangelho, ao diálogo entre João Batista e os seus discípulos fariseus. Eu entendo que isto é um comentário dele ao que foi narrado antes. O que é curioso, porque é raro encontrar comentários ao próprio texto no texto. É raro. E assim sendo, o Sandro, para saber a profundidade daquele diálogo que ele expôs no domingo passado, tinha aqui pertinho o melhor comentário de todos. Atenção, é comentário do discípulo João, sim, mas inspirado pelo Espírito Santo. Está bem? Portanto, comentário do próprio Deus. Comentário do próprio Deus. Há conversa entre João Batista e os seus seguidores. Isso é fantástico, não é? Se pensarmos desta maneira. Isto é um comentário inspirado pelo próprio Deus à narrativa que ele inspirou para ser colocada aqui. Que era melhor do que isto? É difícil. Mas antes de mergulharmos no nosso texto de hoje, é imperativo que faça uma interligação entre aquilo que foi dito e aquilo que vai ser dito. E aqui não será nada difícil perceberes a importância gigantesca que temos nas palavras do verso 30. O verso 30 é o cadeado deste capítulo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ora, alguns poderão pensar, mesmo que não intencionalmente, o seguinte: mas isso é João Batista a falar, a afirmar. Portanto, o quê? O que é que isso quer dizer? Que não é para ti? É isso? Não. Evidentemente que há uma apropriação muito particular que cada mensageiro de Deus deve retirar dessa frase majestosa do verso 30, mas isso não significa que o princípio por trás desta maravilhosa declaração não seja para ti também, para mim também. Se não fosse, poderias achar que tu podes crescer e Cristo diminuir. Seria patético pensar assim, não seria? Ora bem,
Imediatamente tu pensas, ou dir-me-ás, é esta patetice. Não, nem pensar. Nem pensar. Não te espantes, não se espantem que vos diga que hoje em dia há um mainstream evangélico que ignora este princípio constantemente na identidade que se decidiram adotar como forma e prática da sua fé. Sabem porquê? Porque o centro dessas igrejas, desse mainstream evangélico, é a pessoa e não Cristo. Se numa igreja o centro são as pessoas e não Cristo, elas não entenderam nada do que João Batista disse no versículo 30. Mas deixem-me papaguear aqui um bocadinho. E muitos de vocês aqui sabem isto. Quando um pregador, um pastor ou um teólogo busca reconhecimento, está tudo estragado. Veja aqui o caso de João Batista. O homem não tinha Facebook, YouTube ou Instagram. Não só não tinha, como ele nem ia para as grandes metrópoles, para as cidades, onde é mais fácil obter e granjear reconhecimento pessoal e obter fama. Não, ele ficava no deserto e as pessoas iam ter com ele para o ouvir falar. Naquela época, João, como dizem os brasileiros, era o cara. Ou, como dizem os americanos, the man. Ele era o the man. A fama dele era enorme. E a fama pode ser um desastre para um servo de Deus. Ouçam, se reconhecimento é o teu alvo, estás a colocar um preço no teu ministério. Eu sei que alguns não gostam quando se citam nomes, mas eu vou colocar uma pergunta de retórica. Tim Keller, Matt Chandler, René Kivitz, Tiago Cavaco e outros. A pergunta que eu coloco é: reconhecimento é o vosso alvo agora? É isso? É esse o vosso alvo? É o reconhecimento? Porque se é, colocaste um preço no teu ministério. Sabem qual é o preço? O preço de vender princípios, valores, convicções, clareza, objetividade, ousadia, até de vender uma cruz pessoal, por conta de alcançar ou manter esse reconhecimento. E com o tempo, vão acabar por conformar a sua moral, conformar a sua ética, conformar o seu sistema teológico pessoal a esse reconhecimento. Cristo não tem como crescer num ministério onde o animal de estimação é o reconhecimento pessoal. João e Jesus iniciam e prosseguem os seus ministérios praticamente ao mesmo tempo. Mas tudo indica que João Batista alcançou fama antes de Jesus. Mas assim que Jesus começou a ser famoso, o que é que aconteceu? O mesmo que acontece nos nossos dias, irmãos. É que os seguidores dele, e também os provocadores fariseus, ficaram com ciúmes. E querem provocar sangue. Começam a ganhar antipatia por outro que granjeia mais atenção e carinho que o seu mestre. Qual é a reação de João Batista? Epá, realmente esse Jesus está-me a roubar a fama toda. Não. O quê? Vocês estão loucos ou quê? Vocês estão loucos? Isto não tem nada a ver comigo. Eu vim preparar o caminho para Ele. Eu aqui não sou nada. É tudo sobre Ele. Tem tudo a ver com Ele. É para Ele que temos de olhar e a Ele seguir. Esta foi a reação de João Batista a este ciúme, a este amor. Ele, com as palavras dele, diz mais. Se eu buscasse reconhecimento pessoal,
Eu não viria para o deserto e andava a comer gafanhotos. Livrem-se desse fardo de reconhecimento. Livrem-se disso. Não quer nada disso. É tudo sobre ele. João Batista, com as palavras dele no diálogo dele, está a dizer várias coisas. Uma delas é: a minha fama, notoriedade ou reconhecimento são totalmente irrelevantes aqui. Totalmente irrelevantes. É necessário é que ele cresça e que eu diminua. Isso é que é necessário. E esta é uma lição muito, muito preciosa, irmãos. João Batista, com estas palavras, exemplifica e demonstra com que espírito um cristão deve servir a Deus. Tal como em Filipenses 2, aqui está cristalizado com que espírito um cristão serve a Deus, levando reconhecimento para Cristo, não para nós. Evidentemente que isto não nos imiscui de ter admiração e carinho pelo mensageiro. Evidentemente. Mas que seja porque ele nos aponta para Cristo. Irmãos, o futuro desta igreja, o futuro da igreja em Castanheira do Ribatejo, depende de cristãos que tenham esta atitude. Eu, quando estou a falar do futuro, estou a falar de um futuro espiritualmente e biblicamente consistente. Porque há pessoas que pensam que o futuro é, quanto mais gente estiver dentro da igreja, isso é que é, a coisa está a bombar. Levem isto para o vosso coração. De nada serve ter ministérios de pessoas que pensam muito elevadamente de si mesmas. Isto é perigoso para todos, mas evidentemente sobretudo para pastores e pregadores. Para evitar, deixa-me dar um exemplo pessoal, para evitar que eu caia neste erro, porque eu sou tentado ao mesmo, está bem? Eu sou tentado ao mesmo. É que logo desde o início, quando nós criámos, por exemplo, o canal do YouTube, eu pedi ao Lucas para não habilitar nem os gostos, nem não gostos, nem comentários. Porque é muito, muito tentador um pastor, um pregador que está nas redes sociais, olhar para o número de gostos, para os comentários bajuladores, e depois fica refém disso. Ai, sabe tão bem. Obrigado, meu pastor, a sua mensagem foi tão boa. Belo texto que o irmão colocou no Facebook. É perigoso. Mas também não devemos cair no outro erro, que é dizer, bate-me que eu gosto. É perigoso também. Há um evangelicalismo hoje em dia que parece que é um evangelho à la carte. É como vocês quiserem. Digam o que é que vocês querem, que eu vou pregar o que vocês quiserem. Como é que vocês gostam de ouvir as coisas? Digam, que eu vou dizer como vocês gostam de as ouvir. Evangelho à la carte. E estes pregadores do evangelho à la carte são aqueles que são alimentados por gostos, por likes, por número de visualizações. Reconhecimento. Versículo 30. Não se coaduna minimamente com essa postura e opção. A exaltação de Cristo é o alvo, tem de ser o alvo. Porque Ele é que é o maior. Eu tive quase a dizer, Ele é que é o cara, mas achei que não seria adequado aplicar essa expressão a Jesus Cristo. Mas Ele é o maior. Ele é o maior. E agora, depois desta breve introdução, ou nem por isso, vamos analisar o comentário de João a estas considerações no diálogo anterior. E eu vou-vos propor que há 5 pontos relativamente a quem Cristo é que se retiram do texto que hoje lemos. Em primeiro lugar, a origem de Cristo é superior. A origem de Cristo é superior. Versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Entre Jesus e João Batista e todos o que nós consideramos grandes no reino de Deus, não existe apenas uma diferença de graduação na magnitude daquilo que receberam do céu.
Não. Prevalece um contraste que é qualitativo de todo o ser. Quem é da terra, fala da terra. João Batista, ou até o próprio evangelista e discípulo João, falam de ser da terra. Sublinhando mais uma vez esse ser. Esse é terreno. E toda a sua natureza são necessariamente determinados pela terra. Mesmo com a melhor das intenções, nenhum deles, nem sobretudo João Batista, que é este comentário que está a ser analisado, não consegue libertar-se desse conhecimento limitado, nem mesmo em suas mais elevadas realizações espirituais. É por isso que ele fala da terra. De uma origem totalmente diferente, vem aquele que não é da terra. Vem do céu. Está acima de todos. Isso é claro em si mesmo. Nós, porém, nós não precisamos mais perguntar-nos se realmente existe alguém que vem do céu. E estou a dizer isto porque há pessoas que às vezes no seu diálogo connosco parece que estão em busca de alguém que tenha vindo do céu. A gente fica assim, pois já veio. É aqui de quem se fala, é de Jesus. E aqui é o testemunho duplo. Há aqui um testemunho duplo desta frase, não é? Quem vem das alturas, quem vem de cima e está acima de todos. Isto, no fundo, identifica a origem de Jesus, mas também a sua glória. Está intrinsecamente... Obrigado, irmã. Às vezes a gente derrapa aqui. Por causa da sua origem, que determina a sua natureza, Jesus é superior a todas as pessoas, sejam as maiores que já existiram ou ainda existirão. Porque o ser da terra, seja o apóstolo Paulo, por mais admiração que tenhamos por ele, e com certeza todos nós temos muita, seja Agostinho, seja Lutero, seja John Owen, Calvino, seja Paul Washer, é uma condição que não pode ser minimamente alterada por nenhuma grandeza humana. A origem deles, por mais admiração que nós tenhamos por ele, é o pó. É o pó. A origem de Cristo é a glória do alto. É a glória do alto. Segundo ponto, o testemunho e conhecimento de Cristo é superior. Não é só a sua origem. Versículos 32 e 33. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Já lá iremos esta nota que aqui está. Poderia alguém que não vem do céu ser uma completa e absoluta, credível testemunha maior do que aquele que tem a origem na eternidade celestial? A resposta evidente é não. Cristo é o único capaz de ser uma verdadeira, completa, holística testemunha das coisas celestiais, da verdade e da realidade de Deus. Por isso é que ele testifica o que tem visto e ouvido. Ele testifica o mais grandioso conhecimento que existe, que é a verdade do Pai. E ele atesta esse conhecimento integral e limpidamente. Porque somente ele preenche a condição do verdadeiro conhecimento de Deus, que é ter visto e ouvido pessoalmente. Mais uma vez, porém, como já em João 1,15 e depois 1,10 e também no versículo 11 deste capítulo 3, aparece a constatação, parece que de certo modo incompreensível. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. A busca por Deus, por sua essência e vontade, é a busca decisiva acima de tudo. Nós aqui, como filhos de Deus, sabemos isso.
Em Jesus Cristo está no mundo o único que pode responder a essa busca. E como? Porque testemunhando o mesmo que ele testemunha, que ele vem do céu. Mas essa resposta, essa testemunha, é rejeitada. Vemos aqui nesta declaração. Rejeitada por quem? Reparem numa nuance que me leva a uma consideração adjacente. Aqueles que fazem questão de impor ao texto que quando é referida a palavra mundo na Bíblia significa sempre todos, por que razão não aplicam o mesmo princípio aqui? Ninguém deveria significar todos. Se é ninguém mesmo. É que significa todos, então nenhum de nós aqui acredita no testemunho pessoal do conhecimento do alto que Cristo traz. Se quisermos interpretar as coisas desta maneira. Mas para aqueles que mesmo assim às vezes custa a entrar na sua cabecinha que as palavras da Bíblia têm de ser contextualizadas, ainda bem que o verso seguinte vai ajudar-nos a desbloquear esses problemas. Versículo 33, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. No verso anterior, ninguém aceitou o testemunho de Jesus. Neste verso, parece que alguém aceitou. Aceitando o testemunho de Jesus, quanto ao que ele tem visto e ouvido, o crente confirma que Deus é verdadeiro. Não só que Jesus é verdadeiro, mas que Deus é verdadeiro. Pois, eu acho que uma importante conexão lógica que se pode fazer aqui é aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Jesus fala e faz tudo exatamente o que Deus fala e faz. E somente o que Deus fala e faz. Assim, crer em Jesus é crer em Deus. Eu creio que há aqui até lógica. Cristo possui um conhecimento superior e por isso é uma testemunha superior. Se crer em Jesus é aceitar a verdade, então, por outro lado, não crer em Jesus é chamar Deus de mentiroso. Eu vou pedir a alguém para ler isto, porque acho que vai ser útil. Primeiro encontrar os versículos 44 a 50 do capítulo 12 deste Evangelho. Capítulo 12, 44 a 50. Lucas, podes ler, por favor? Capítulo 12, 44 a 50. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê. Não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Ou seja, ao ouvirmos o Lucas, eu pensei assim, eu poderia ter estado calado, que era bem melhor, e leríamos apenas este trecho, que era a melhor explicação ao que eu estava a dizer. O terceiro ponto é que Cristo possui um poder superior. Não só a sua origem, não só o seu conhecimento, não só o seu testemunho, mas o seu poder é superior. Versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Jesus é uma testemunha autêntica pelo facto de que ele não diz nada a respeito de si, mas como enviado de Deus, fala as palavras de Deus. Ora, ocorre aqui que não se fala das palavras como muito de nós conhecemos no seu termo original, logos.
ou penso que muitos aqui, quando pensam em palavra, sobretudo no Evangelho de João, pensam em logos. Mas não é a palavra que aqui está utilizada, curiosamente. Aqui o termo usado é rema, que é a palavra grega para os termos hebraicos devarim. Eu vou explicar porque é que isto é importante. Que significa nada mais, nada menos do que palavras eficazes, criadoras de história. Não fui só eu que fiquei espantado, maravilhado com isto. Quando ele diz, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, ele está a utilizar um termo que não é logos, é rema, que significa eficazes, criadoras de história. Jesus é capaz de preferir de forma direta esse tipo de palavras, porque o poder que lhe assiste é o do Deus vivo, do Deus Criador. São palavras recheadas de poder divino. E por isso, aquilo que parece apenas um pormenor, não é. A escolha da palavra aqui foi cirúrgica. Não são palavras revestidas de dúvida ou de informação parcial. Notem que de seguida ele diz: pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deus enviou muitos mensageiros ao longo da história da humanidade para transmitir a verdade ao mundo. E essa linhagem de mensageiros encerrou-se, espero que todos estejam certos disso, com os apóstolos, na sua vertente de revelação direta divina. Okay? E cada um desses recebeu a medida do Espírito Santo necessária para um testemunho verdadeiro, o que já por si próprio é notável. Sobre o Filho de Deus, porém, permanece, como fora predito até em Isaías, não o Espírito dado por medida, não em porções calculadas, mas a inteireza da credibilidade do testemunho da mensagem que pregou de si mesmo e do Pai. Em Jesus não havia nada parcial, era só inteireza. Nada lhe estava velado. Eu sei que alguns poderão aqui pensar, mas há um texto e outro texto que dizem isso fica por outras núpcias. Está bem? Eu, pessoalmente, creio que nada lhe estava velado. Depois, quando chegarmos a outros textos, eu explicarei, ou eu, ou quem lá estiver para explicar. Se até aqui fica notório, creio eu, a relação nuclear entre Deus, o Pai e Cristo, começamos a ver que essa mesma relação existe também entre o Espírito Santo e Cristo. Notaram? Começaram a perceber que está a ser-nos aqui apresentado uma relação entre três pessoas. O poder de Cristo é superior. O poder de Cristo é superior. Porque as suas palavras trazem à existência. Mas há mais. Há mais. Em si, a frase que diz Ele não lhe dá o Espírito por medida, pode também ser entendida como atestando que Cristo recebeu o Espírito numa plenitude incomensurável e também permanente. E porquê é que isto é importante? Porque assim, nós, como seus seguidores, podemos ser testemunhas fiéis, falando com confiança do que também nós vimos e ouvimos. Se calhar não está a fazer sentido na vossa mente, mas pensem no paralelismo. Cristo fala do que viu e ouviu, e nós podemos falar do que vimos e ouvimos. Outra pessoa leia 1 João 1:3. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Primeiro a encontrarem, em voz alta, que queira ler para nós. O que vimos e ouvimos, isso vos
anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Não acham que isto é importante? A nossa fé não é isenta da nossa experiência. Nós experimentamos alguma coisa. E o testemunho que nos é passado é um testemunho credível, porque nós vimos e ouvimos. Agora podemos pensar, não, mas isso eram os discípulos naquela altura. Nós lá vemos a importância que aqui entra a revelação escrita. Ponto 4. Também a autoridade de Cristo é superior. O Pai entregou tudo nas mãos do Filho. E com esta declaração, chegamos, no fundo, àquilo que eu creio que é o sumo propósito deste Evangelho de João. Eu creio, e a maior parte dos comentadores conservadores, ou não, têm essa convicção. O seu propósito é mostrar a unidade plena entre Jesus e Deus, entre Pai e o Filho. Confirmar que Jesus é Deus. O Pai ama o Filho. E esse amor resulta numa entrega da autoridade sobre tudo e todos. Mas é importante aqui não esquecemos isto. Este amor não é um amor qualquer, é um amor límpido e puro. Um amor perfeito. O amor dá. Hoje em dia, parece que a ênfase é o amor recebe. Não, mas o amor bíblico faz exatamente o oposto. O amor dá. O amor enriquece o amado. Homens, estão a ouvir? Homens eu também sou, portanto estou-me a incluir nessa crítica velada, direta. O amor alegra-se quando o amado é visto e reconhecido com toda a riqueza. E é enriquecido quando nós fazemos de tudo para o preservar. O amado. Interessante. Não apenas algo, não apenas algo, mas tudo. Não sei se notaram aqui. Deus não entregou apenas algumas coisas. Não deu apenas algumas coisas. Deu tudo. Deus entregou tudo nas mãos de Jesus. Por amor ao seu Filho. Agora pensem comigo. Quando nós também buscamos e encontramos tudo em Jesus, isso apenas corresponde à vontade do Pai e honra a própria atuação do Deus Trino. Porque se o Deus, o Pai, entregou tudo nas mãos do Filho, o que diria de nós se nós não prestássemos vassalagem a quem tudo foi entregue? Mas também fica aqui presente que isso só é possível com a ação do Espírito Santo. Perceberam que este trecho está a colocar perante os nossos olhos a triunidade de Deus, ou a trindade de Deus? Eu não vou explorar muito neste sermão, porque não é bem o foco que eu queria para hoje, mas eu poderia fazer neste texto um sermão inteiro sobre a trindade. Quando Jesus Cristo, no final do Evangelho de Mateus, deixa com os seus discípulos as suas últimas palavras, que suponho que todos conhecem, no capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Depois o versículo 20 diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Conhecem bem estes dois versículos, não conhecem? Sabem, ele disse uma coisa antes disto. Sabem o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está a falar de si próprio. Foi-me dado, algumas traduções têm dito foi-me dado, ou outras têm é-me dado. Antes de ele dizer isto, diz é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse poder não é desligado do poder do Pai, nem do poder do Espírito Santo.
como fica patente na grande comissão. Eles são 3, mas são 1. Mas como isto custa a entender na nossa cabeça, porque nós não temos uma capacidade para entender isto muito bem, fazemos conjecturas que por vezes acho que ferem a minúcia do ensino bíblico. Jesus Cristo é maior que tudo e maior que todos, porque a sua origem é superior, porque o seu conhecimento e testemunho é superior, porque o seu poder é superior e porque a sua autoridade é superior. E de alguma forma nós poderíamos, todos aqui, confirmar algo que creio que nós já queremos. Podíamos pensar assim, bom, está bem, pastor, foi bom relembrar estas coisas, nós já sabíamos que Cristo é o maior, que é superior a tudo e todos, e vamos todos para almoçar, estamos todos contentes, pronto, ok, relembramos umas coisas muito boas sobre Cristo. Mas deixem-me introduzir aqui outro dado, que é muito importante para relembrar porque é que estas coisas devem ter uma outra consideração e outro impacto dentro de nós. Nem que seja só por isto. O que é que as outras religiões e outras denominações pensam sobre Cristo? Os muçulmanos acreditam que Jesus não passou de um mero profeta. Os mormons acreditam que Jesus é uma criatura criada por Deus, irmão do diabo. Os hindus acreditam que Jesus é uma das milhares de reencarnações da divindade. Os ateus acreditam que Jesus foi um mero homem com boas intenções. Os judeus acreditam que Jesus foi um impostor e um agitador político. Os adventistas acreditam que Jesus era um anjo e que tinha pecado. E o que acreditam os católicos? Que há outros mediadores entre Deus e os homens, para além de Cristo. E o que queremos nós, irmãos? O que é que nós queremos? Queremos aquilo que nos atesta e declara o versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Eu acho que nada poderia ser mais conciso do que isto. Jesus Cristo define por si mesmo a vida eterna ou a condenação eterna. Ouviram? Jesus Cristo define por si mesmo a vida eterna ou a condenação eterna. E quem não crê nele, nesta exclusividade redentora, distancia-se da bênção aqui prometida. O Filho que nos foi apresentado no comentário do apóstolo João, este ser superior, este Cristo que é superior a todos, é o próprio Deus. Reiterar, na verdade, que Cristo é o próprio Deus, é o Redentor, há exclusividade na sua pessoa e na sua obra. E quem tinha dúvidas, e eu penso, pronto, alguns aqui não têm estado desde o início da apresentação, da explicação deste Evangelho, mas nós não podemos esquecer que isto é um Evangelho que está a progredir em pensamentos e em verdades a serem ensinadas. O capítulo 1 já tinha encerrado este assunto. O capítulo 1 já tinha encerrado este assunto. Agora o João está apenas a continuar a dar umas prendas preciosas em cima de uma verdade que já está estabelecida. Nesta declaração deste versículo não existem exceções. Não existem parcerias ou sofismas. O Pai não pode, nem quer ser encontrado em nenhum outro lugar senão no Filho. Em Cristo Jesus. Quem crê em Jesus, quem confia integralmente e se entrega integralmente a Ele, esse tem a vida eterna.
parece singelo demais, não é? Parece claro demais. Tem a vida. A pessoa não terá, após a morte, ou eventualmente no último dia, a pessoa não terá essa vida depois, um dia, quando morrer. A pessoa tem a vida quando crê em Jesus. E esta afirmação inaudita, porém, como já no versículo 18 tinha sido de alguma forma substanciada, justapõe-se uma ameaça, digamos assim, que por conta do seu aspecto terrível é exatamente proporcional ao aspecto glorioso da afirmação que foi proferida antes. E também, dessa forma, protege contra qualquer mal-entendido superficial. E já expliquei um pouco melhor na conclusão, que é o que diz de seguida. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A palavra aqui traduzida por crer é pistieo, que significa espantem-se. Fé. Depositar total confiança. Depositar total confiança. Em quem? No Filho. Fé não é confirmar arbitrariamente quaisquer doutrinas ou concepções, como muita gente pensa. As pessoas todas que normalmente dizem assim: eu tenho uma fé, eu tenho a minha fé. E normalmente o que elas querem dizer é que têm concepções. Ainda ontem o Hugo nos mostrou um documentário no qual um ou vários cristãos afirmavam crer absolutamente em Jesus. Mas para eles, as Escrituras não passam de uma obra de literatura. São umas cartas escritas lá no passado. Como podes afirmar que depositas total confiança em alguém, mas desprezas as suas palavras? Sabem qual é o problema? É que a constatação do óbvio, no que ao crer em Cristo diz respeito, é que é impossível imiscuir da fé a obediência. E esse é que é o problema. Eu estou quase a concluir, meus irmãos. Fé e obediência diante daquele que veio ao nosso encontro com a luz da verdade divina. Ele é que veio ao nosso encontro. É um imperativo. É impossível dissociar uma coisa da outra. E em vista disso, a rejeição de Jesus, da sua pessoa e obra, não é uma livre opção da minha opinião pessoal, que posso realizar a meu belo prazer. Sem que, obviamente, como o versículo atesta, que isso tenha um significado para a minha vida. Rejeitar a Jesus é um ato de desobediência que tem uma imperiosa consequência. Qual consequência? De que não verei a vida. Agora, meus irmãos, no texto, o termo vida aqui é usado sem o artigo definido. O que é muito particular e importante. Fiquem comigo, eu sei que alguns já estão a ficar com sono. Quem se nega a obedecer a Jesus pela fé, não verá, não é a vida. No grego é não verá vida. Perdeu todo o direito à vida. Não verá nada daquilo que é vida. Uau! É muito mais grave do que eu pensava. Será que há pior? Há pior. Há pior. Porque o versículo diz: a ira de Deus permanece sobre ele. E da mesma forma como o apóstolo Paulo em Romanos 1,
diz, João aqui atesta que a ira de Deus paira sobre a humanidade toda. Unicamente onde o Filho de Deus, sem pecado, foi tornado pecado, e onde, como Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, aí essa ira foi anulada. Só aí. Unicamente quem assume o seu lugar ali pela fé está livre da ira de Deus. Quem se recusa a dar o obediente passo de fé até Jesus permanece necessariamente debaixo da ira de Deus. Mas a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus, mas o homem é intimado a prestar contas não só pelo seu pecado, mas pela sua rejeição à pessoa e obra de Jesus. Ora bem, é exatamente pelo domínio de pecado sobre o incrédulo que só o poder divino o poderia retirar os aguilhões dessa escravatura e fazê-lo reconhecer essa condição de escravidão e de podridão. Na realidade é isso que se trata. Sem isso, como poderia um homem clamar por um Salvador? Se não lhe for retirado esses aguilhões, porquê que um homem havia de clamar por um Salvador? Sem isso, como poderia um homem aceitar que Cristo é superior a tudo e todos? Nem a religiosidade própria, sobretudo essa, nem ser bom aos seus próprios olhos, vai ser capaz de te livrar da ira de Deus. E na sua incredulidade, o homem repele a única salvação que existe. E, consequentemente, precisa e inevitável partirá sobre o fardo da ira de Deus, na qual já se encontrava. E eu acho que é realmente assustador. Como é assustador e, não obstante, benéfico e de salutar que o capítulo que nos trouxe o Evangelho do amor de Deus termine com a palavra sobre a ira de Deus. Normalmente o versículo 16 do capítulo 3 é tido como o texto áureo da Bíblia, não é? Toda a gente gosta muito de citar João 3,16 e deve-o fazer. Não deve-o fazer. Mas somente os versos 16 e 36 em conjunto nos transmitem toda a verdade. Um versículo protege o outro de mal-entendidos. Somente falaremos de forma correta da ira de Deus se proclamarmos com toda a força o amor de Deus. Esse amor que nos preparou a salvação dessa ira de Deus. Porém, apenas proclamaremos corretamente o amor de Deus se não ocultarmos nesse ato toda a seriedade da ira de Deus. Cumpre dizer que sobre cada pessoa que despreza o amor de Deus, revelado na entrega do Filho, permanece a ira de Deus. E essa palavra proíbe que brinquemos com a ideia de uma reconciliação universal. A ideia que tanta gente namora hoje. E toda a gente quer acreditar nisso. A nova ordem mundial, digamos assim, quer forçar-nos ao sincretismo, ao ecumenismo, ao universalismo. Nós temos de ter a ousadia, a coragem, a determinação de afirmar, cientes das consequências, sim, mas cientes do Deus a quem servimos, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém irá ao Pai
a não ser por Ele. Essa convicção elimina qualquer namoro ou ideia de um Jesus profeta, de um Jesus como uma criatura qualquer. Elimina qualquer comunhão com quem afirma que Jesus é uma das milhares de reencarnações da divindade. Elimina qualquer namoro com aqueles que creem que Jesus era apenas um homem com boas intenções, ou um anjo, ou um de vários mediadores, e muito menos um agitador político. A superioridade de Jesus deveria envergonhar qualquer cristão, e quando abre a sua boca em busca de reconhecimento pessoal, limita a exclusividade dos méritos do Filho só para não ferir muçulmanos, católicos, hindus, testemunhas de Jeová, mórmonos ou ateus. Deveria envergonhá-lo. Se eu, para não ferir suscetibilidades, vou diluir a exclusividade da obra redentora de Cristo, como é que eu posso cantar ou aclamar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Que todo o joelho se dobrará. Dá vontade de dizer, andamos a brincar aqui, não é? Quando nós dizemos a um católico, a um muçulmano, a um testemunha de Jeová, a um mórmon, a um ateu, tens que te arrepender dos teus pecados, tens que depositar a tua fé em Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Senão vais para a condenação eterna. Muitos dizem, evangélicos. Não pode dizer isso, irmão. Há outras formas de dizer isso. Se não está a ofender a pessoa. Deixem-vos dizer, e assim concluo este sermão de hoje. Jesus é tão superior a tudo e todos, que o que eu devo dizer a Ele é assim: meu amigo, ou você dobra o seu joelho agora a Jesus, ou posso lhe garantir que um dia, como diz Paulo Washer, um dia os seus joelhos vão ser partidos para você se ajoelhar. Amém.